Então, já que você puxou, né, o assunto da campanha do São Paulo, vamos comentar um pouco sobre ela. Então, a gente vai comentar sobre o jogo de ontem, como foi os lances, tanto a parte do Flamengo como a parte do São Paulo. Vamos comentar também, talvez seja a pauta mais importante do programa de hoje, do episódio de hoje, como que fica o futuro dessas duas equipes, né? A gente já resenhou um pouquinho aqui antes de iniciarmos a gravação. Mas, Rod, antes da gente comentar sobre o jogo de ontem, vamos falar dessa campanha do São Paulo, né? Sofreu um pouco contra o Sport, mas depois passou por cima dos dois principais adversários, né? Primeiro do seu Palmeiras, depois do Corinthians. Essas respectivas vitórias, você acha que encheu de moral a equipe do São Paulo para chegar nessa final, talvez um pouco mais confiante da força do elenco que tinha? Bom, eu até me surpreendi um pouco com relação ao jogo contra o Sport. Eu achava que o São Paulo poderia se classificar de uma forma mais tranquila. Quando saiu o sorteio, Palmeiras e São Paulo, né? A gente fala, pode ser a revanche do ano passado, né? O Palmeiras, assim, eu considerava favorito para aquele confronto, assim, pelo histórico, pelo recente, de como o clube estava vindo jogando, né? De clube seguro, e assim, o Palmeiras teve uma fase que ele oscilou muito, que foi bem na fase do duelo contra o São Paulo. E o São Paulo, assim, fez duas partidas, cara, que, anulou o Palmeiras. O Palmeiras perdeu os dois jogos. O primeiro jogo no Morumbi, o Palmeiras fez um jogo muito abaixo. O São Paulo fez um jogo bom. Teve chances de fazer mais de um gol. Até teve um gol, se não me engano, foi do Wellington Rato, que o Luan tira em cima da linha ali, que ele nem chutou tão forte, ele meio que, né, escorou ali. Depois fez aquele golaço do Rafinha. No jogo da volta, o São Paulo estava jogando bem. O Palmeiras estava ali, achou um gol com o Piquerez. Logo depois, no segundo tempo, o São Paulo empatou o jogo. O São Paulo chegou a virar o jogo, fez um gol que foi uma bela jogada do David, né, que tinha acabado de entrar. Então, assim, o São Paulo passou ali com autoridade nos dois jogos. Acho que aquela foi uma época que o Palmeiras mesmo, o próprio Abel foi bem questionado. Porque, assim, como assim, né? Perdeu os dois jogos, não demonstrou uma reação contra o São Paulo. E depois o São Paulo pegou o Corinthians, outro rival, e o São Paulo fez duas partidas, conseguiu a classificação, principalmente no jogo em casa, que foi muito bom. E, assim, eu vejo também a gente tem que destacar ali o trabalho da diretoria do São Paulo, né, que no decorrer do ano reforçou o elenco. Então, assim, o São Paulo trouxe o Lucas Moura, que é um jogador que dispensa comentários. Tem o Rames Rodrigues, mas ele não jogou a final, mas é um cara que está ali no elenco, que ele pode ajudar. É um cara que, vou falar, também tem uma qualidade muito boa, principalmente aqui no futebol sul-americano. O São Paulo, eu vejo que ele achou um goleiro no Rafael, que o São Paulo não, era uma posição do São Paulo que era insegura. O São Paulo hoje tem um goleiro firme ali, o Rafael fez bons jogos, inclusive fez uma defesa muito segura no final do jogo, né? Sim, o chute no canto. Com 30 segundos, ele faz uma defesa muito importante na saída de bola do Bruno Henrique ali, que acha o Pedro, né? Claro, Rod, você é centroavante há mais tempo do que eu. Eu acho que ele optou pelo lado errado para bater na bola. Eu acho que se ele tira do Rafael ia ser mais difícil, mas claro, o lance ali na entrada da pequena área é difícil de você tomar a decisão certa. Teve outra do Gerson, teve uma no ângulo no jogo contra o Corinthians, no jogo de volta contra o Corinthians. Então você tocou aí no assunto que realmente há muito tempo a torcida do São Paulo, eu não digo unânime, porque sempre tem aquele que vai contra, mas a grande maioria, com todo o perdão da redundância, a grande maioria está finalmente segura de poder escalar Rafael no gol do São Paulo. Você comentou, né, que nos dois jogos contra o Palmeiras, normalmente quando uma equipe vai disputar dois jogos numa Copa contra a equipe do Palmeiras, ela sabe que pelo menos no jogo no Allianz, ela vai ter que ser mais reativa porque é o Palmeiras que vai propor o jogo, né? Coisa que no duelo contra o São Paulo acabou não acontecendo muito bem. Já no jogo contra o Corinthians, aí acabou que na hora do sorteio de mando de campo, acabou puxando o segundo jogo para mando de São Paulo, o segundo jogo no Morumbi. E aí, palmas para a torcida do São Paulo, que todo jogo nesse ano vem feito uma festa.
vem lotado o Morumbi. O clube que há muitos anos não vem demonstrado em campo todo o futebol que a torcida merece, mas a torcida vem numa grandeza inversamente proporcional, né? Quando o futebol é baixo, aí sim que a torcida empurra, que a torcida vem lotado o Morumbi jogo após jogo, elevado a média. A gente sabe que o torcedor que paga o ingresso, às vezes o preço elevado fica um pouco injusto, né? Mas mesmo assim, não ligando para isso, indo, comparecendo mesmo. E ontem, a festa, sem sombra de dúvidas, espetacular. Acho que só para finalizar, então, falando sobre o jogo do Corinthians, né? Talvez aquele primeiro jogo um pouco mais truncado, né? Um jogo ali no Allianz é realmente difícil buscar o resultado. Teve toda a polêmica da arbitragem, tirando o Luciano do jogo de volta, mas aí quando o jogo veio para o Morumbi, São Paulo fez aquele jogo de cartilha, né? Os primeiros 20 minutos, muita pressão. Claro, isso talvez desgaste um pouco os atletas no decorrer da partida, né? Até que tiveram que fazer muitas alterações antes dos últimos 10, dos últimos 15 minutos. Mas aquela pressão imediata foi de crucial importância para o desenvolvimento da partida aí, talvez conturbando a equipe do Corinthians, atordoando a equipe do Corinthians, que pouco pôde fazer naquela semifinal. Passado então pelo Corinthians, escolhido não, né? O adversário era o Flamengo, ficou nas contas do mano de campo. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Morumbi. Do primeiro jogo nós já fizemos todas as expectativas, como também a análise, que você pode conferir aí no nosso canal no YouTube, os últimos episódios, mas não é soberba da minha parte, né, Rod, falar que São Paulo foi muito superior no primeiro jogo, né? Não, São Paulo foi muito superior no confronto total. Até acho que vale destacar, né, que nós comentamos, acho que foi na última gravação, né, sobre a Copa do Brasil, sobre o Rodrigo Nestor, né, que é um jogador diferenciado e ele fez um golaço, né, no jogo. Eu vi algumas pessoas criticando o Rossi por ser uma falha dele ali. Eu não vejo que foi uma falha. Eu acho que ele cortou a bola para fora da área, não tinha ninguém do Flamengo para tirar o rebote, estava todo mundo dentro da área, né? Acho que aí não é uma culpa do goleiro. Área ainda, exatamente, não é uma culpa do goleiro. O Rodrigo Nestor acertou um belo chute. Na bochecha da rede. O Rossi ainda foi pra bola, né? Ele ainda Sim, é difícil de pegar bola cruzada, aquela coisa toda. Não é uma bola fácil, né? Eu acho que não teve uma falha ali. Eu acho que o mérito ali foi do Rodrigo Nestor. Rod, eu posso apostar o que você quiser. Todo mundo que você ouviu reclamando do Rossi nunca colocou o par de luva e foi pro gol. Tenho certeza. Acho que 99%. Mas eu acho que o São Paulo sobrou nos dois jogos. Eu acho assim, uma coisa que eu observei, até que eu estava comentando também com alguns amigos, como o São Paulo jogou com vontade. Eu acho que o Flamengo parece que estava não sei se naquela do tipo salto alto de vamos ganhar. Existe também aquela questão com o técnico. Eu acho também que se isso for isso, tipo de jogador tá jogando daquele jeito, sem querer se matar em campo por causa de uma coisa do técnico, isso aí é um outro problema que nós vamos discutir mais pra frente, né? Mas eu acho que o São Paulo não tem nada com isso. E o São Paulo fez a parte dele. O São Paulo jogou aplicado nos dois jogos. Você via a marcação em cima, você via que o São Paulo tocava bem a bola. O São Paulo botou o Flamengo na roda ali. Você teve um lance do Michel Araújo, né? Ali no final do jogo, cara, tipo assim, olhar a defesa do Flamengo, ele passou por 3, 4, tocou, saiu. Daí saiu aquela passe pro Lucas Moura, que ele tocou pro Luciano, que quase saiu um gol. Era assim, para enterrar de vez o Flamengo, né? E você vê que em contrapartida a gente via no Flamengo ali um Bruno Henrique tentando algo, um Arrascaeta que mesmo fora de forma ainda faz a diferença pro Flamengo. É impressionante como que o Flamengo, assim, claro, se você tem um jogador do calibre do Arrascaeta, é normal que você procure ele. Mas eu e comentando aqui, o pessoal da minha família veio todo aqui assistir o jogo, e a gente comentava que o Flamengo parece que, para valer o gol, a bola tem que passar pelo Arrascaeta. Sim. Todo jogador do Flamengo, ele tenta procurar o Arrascaeta, que é um jogador diferente, mas um jogador que está voltando de lesão, não disputa uma partida inteira há muitos jogos, você ficar refém de um jogador só, o time vai prestar as contas no final, né? Sim, o Ayrton Lucas mesmo foi um jogador que praticamente nulo
ainda ficou marcado por aquele lance bizarro no primeiro jogo, na marcação do Caleri. O São Paulo conseguiu anular ele, de uma certa forma. Acho que São Paulo, por exemplo, o próprio Rafinha com o Bruno Henrique, apesar do Bruno Henrique ele ter se esforçado, ter feito um gol e tudo mais, a gente não viu o melhor do Bruno Henrique. Eu acho que é um mérito ali do Rafinha também. A zaga do São Paulo praticamente anulou tanto o Gabigol e o Pedro no primeiro jogo, como o Pedro no segundo jogo e o Gabigol também. O Gabigol, depois que entrou no segundo tempo ali, você também nem falou o nome, um pouco feio, você praticamente não falou o nome dele. Acho que ele teve alguns lances ali fora da área que ele saía para tentar uma tabela, um toque. Nossa, a defesa do São Paulo não deixou ele jogar. Da mesma forma que o São Paulo segurou bem ali no meio. E as puxadas de contra-ataque com o Lucas é sempre complicada, porque ele é um jogador técnico, mas ele é um cara que sabe conduzir a bola, ele tem velocidade, ele vai sempre trazer preocupação. E o Caleri também é outro jogador que está sempre ali, segura bem a bola ali na frente. Ele causou problemas tanto pro Léo Pereira quanto pro Fabrício Bruno. E o São Paulo ainda tem ali, igual no meio, o Pablo Maia, o próprio Rodrigo Nestor. Então, assim, o Alisson que corre o jogo inteiro, que tá ali marcando, que puxa, que sobe. Então, assim, o São Paulo fez eu falo assim, o São Paulo jogou como uma final de campeonato, os 2 jogos. O Flamengo, não tô falando que ele não jogou como uma final, mas talvez ele entrou um pouco de soberba, de achar que a qualquer momento a gente pode ganhar aqui, vou apertar aqui que a gente vai vencer, porque tem aquela, né, de um super elenco, o melhor time e tal, e a gente sabe que aqui no Brasil isso acontece bastante. E o São Paulo, por mais que tinha todo o favoritismo depois da vitória do primeiro jogo, saiu aquela imagem, a torcida já fez a faixa, o time do São Paulo não fez isso. O time do São Paulo jogou como se fosse 0-0, tipo, foi pra cima, sofreu o gol logo depois, já foi lá, empatou o jogo, aí já deu aquela acalmada, foi crucial, porque daí deu aquela acalmada, a torcida voltou a cantar lá tudo, e eu acho que o título foi merecido. Assim, a história do São Paulo na Copa do Brasil é gigante. Igual assim, uma pequena comparação, igual eu falo assim, às vezes da Libertadores de 2021 do Palmeiras, que o Palmeiras também passou por um rival, que era o São Paulo, no caso, passa pelo Atlético Mineiro e vence a final contra o Flamengo, que na época eram os 2 times, né, considerados os bambambam ali. E hoje o São Paulo passou do Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, tá na semi da Copa do Brasil, que é tipo considerado, né, hoje é um time mais forte de São Paulo, pegando assim e o São Paulo eliminou o Palmeiras, ganhou os 2 jogos. Aí você pega um outro rival que é o Corinthians, que historicamente o São Paulo tem aquela de, putz, um time que às vezes dá um azar ali, é o Corinthians. Aí o São Paulo foi lá e eliminou o Corinthians, e depois você bate o Flamengo, que também por muitos era apontado tipo, como Palmeiras e Flamengo, os 2 principais candidatos a títulos no Brasil. E o São Paulo foi lá e ganhou. Então é uma Copa do Brasil gigante, é uma sequência que o São Paulo passou com autoridade. E o São Paulo não foi campeão no acaso, na sorte, foi campeão com autoridade. Isso não dá para negar. Passou pelo Palmeiras com autoridade, passou do Corinthians com autoridade, passou pelo Flamengo com autoridade. Eu acho que o São Paulo ainda passou com mais autoridade ainda, tipo, ali nessa final, mostrando ali que acho que isso foi superior nos 4 tempos. Acho que até ouvi o São Paulo falando que o Flamengo foi superior. Não, talvez o Flamengo tenha jogado ali uns 5, 10 minutos ali nesse primeiro tempo ali, que ele foi um pouco superior ao São Paulo, mas nada demais. O São Paulo foi superior em todo o confronto praticamente. O São Paulo jogou muito bem. Então é um título merecido. Eu acho que isso aí não tem o que contestar, esse título de São Paulo. Não dá para questionar a arbitragem em nenhuma das fases, ao meu ver. Igual eu falo, no jogo contra o Palmeiras, eu já vi torcedores do Palmeiras reclamando de um outro lance lá, acho que, se eu não me engano, do Luciano, como já vi, também teve aquele lance do gol no lado do Caleri. Então, tipo, eu falo assim, não dá para reclamar por arbitragem no Palmeiras. Não foram os fatores principais do resultado, né? Não, a arbitragem do Davon ser ruim, a gente sabe que ela é. É o que a gente espera, né? A gente fala, né? A arbitragem.
né? Aí a gente fala, o árbitro do Dortmund que é ruim, mas não teve influência. Ali o São Paulo foi superior, né? O São Paulo venceu os 2 jogos. Não tem o que questionar. O São Paulo passou do Corinthians sem arbitragem. Acho que ainda mais foi mais o Luciano que foi prejudicado e tudo do que, né? Mas o São Paulo passou com autoridade, passou bem. E agora venceu a final tranquilo. O São Paulo poderia ter vencido os 2 jogos, né? Se não fosse aquele lance do Luciano ali no finalzinho, se ele tivesse um pouco mais de calma ali, ele fazia o segundo. O São Paulo poderia ter vencido. Provavelmente ele já jogos. Foi pensando na finalização, né? Aí ele acabou se precipitando. Teve a carga por trás, eu não achei uma carga faltosa. Teve a carga por trás, mas eu acho que era um lance tão claro para um canhoto chapar no canto que ele ia chutar, que eu acho que ele se precipitou um pouquinho e se ele adianta um pouco ele conseguia. Mas sim, infelizmente acabou não dando, mas que não interferiu no placar final. Não, então, eu acho que assim, no geral, o São Paulo fez aquela campanha muito boa, muito segura. Acho que isso mostrou também a força do elenco do São Paulo. Eu acho que o elenco do São Paulo é muito bom, sim. O time do São Paulo é muito bom. Tem um elenco hoje que, se a gente pegar nos últimos anos, acho que é o time mais forte do São Paulo dos últimos anos. E assim, principalmente a defesa. Eu acho que a defesa do São Paulo foi muito bem. Se a gente pegar, foi 1-0 na vitória contra o Palmeiras, foi 2-1 no jogo da volta, depois foi 2-1 pro Corinthians, né, na Arena, e 2-0 pro São Paulo em casa. E agora ficou 1-0 e 1-1. Então assim, você vê que é um time que toma o quê? Difícil tomar 2 gols por jogo. Foi um jogo só. O ataque funcionou ali, né, em todos os jogos, e a defesa funcionou muito bem. Então, assim, que é um ponto que era questionado do São Paulo antes, né? Tanto viveu ali com o Volpe, tanto o Jandrei, nenhum dos 2 goleiros foi assim. A defesa também não estava naquele nível, sempre que era bem questionada. E hoje você tem um Arboleda, que está jogando muito bem. Você tem um Beraldo, que é, nossa, um baita de um zagueiro. Então, e acertou ali nas laterais, acertou com o goleiro, acertou no meio com os volantes. Então, acho que o São Paulo hoje é um time para brigar aí na frente. E com próxima temporada, principalmente, né? Não vou falar no Brasileirão agora, porque obviamente o São Paulo focou na Copa do Brasil, que era o certo, mas na próxima temporada eu acho que o São Paulo vem com um time mais forte. Nós iremos comentar um pouco sobre as expectativas futuras desses próximos 2 times, né? Ainda um pouquinho sobre a final. Rod, eu gosto muito daquele campeonato roteirizado. Daquele que talvez nem a mente do mais brilhante roteirista de Hollywood conseguiria juntar peças para montar. O pessoal de comunicação do São Paulo está utilizando muito isso, né? A peça que faltava, brincando com o jogo de quebra-cabeça, né? Se a gente for levantar todas as peças que envolviam essa final, é o Dorival Júnior enfrentando a sua antiga equipe, o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da América, que é dito por muitos, se não o melhor, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. O Dorival Júnior, quando chega no São Paulo, dando continuidade ao trabalho do Rogério Ceni, tirando o Lucas e o Rames, não teve nenhum outro jogador incluído no elenco. Ele só fez um pedido para a diretoria, que era não se desfazer de nenhum atleta, não vender nenhum atleta. A diretoria comprou essa ideia. A gente vê depois do jogo, né, muitas entrevistas, tanto do Dorival quanto dos atletas, a questão da união que esse grupo do São Paulo teve, né, nesse foco, desde o primeiro treinamento, voltar a dar a alegria ao torcedor de ter um time competitivo. Como você falou, e eu que acompanho muito o time do São Paulo, afirmo com toda certeza, se a gente for pegar os últimos elencos, esse de 2023, até além do papel, não só na técnica, mas na vontade, na garra, o torcedor se via representado no jogador quando dava um carrinho no final da partida, quando queria algo mais do que apenas o resultado, queria devolver esse sentimento de, eu estou sendo representado ali dentro das 4 linhas, né? Que o time de São Paulo capitaneado pelo Rafinha, um excelente capitão aí nessa reta final, com todo o seu discurso de estar acabando a carreira, está defendendo as cores do seu clube, que até então diz que é o seu clube de infância. Então, eu gosto muito dessa roteirização, dessa caminhada. Eliminou Palmeiras, eliminou Corinthians, eliminou na final um dos melhores times, com um dos melhores elencos
do futebol, com todas essas reviravoltas, todos esses pormenores que quando a gente vai colocar na soma final fazem a diferença, né? A gente comentou alguns anos atrás, né? Para você ser campeão não é só jogo após jogo, tem uma série de fatores, tem os jogadores que estão lesionados, tem dentro da partida aqueles lances que são mais cruciais. Então, que bom poder finalmente, né, colocar essa peça que faltava ali na sala de troféus do São Paulo. A gente estava comentando, né, Rod, no pós-gravação, ainda falta a gente apurar um pouquinho mais esses resultados, porque tem gente que vai falar que, não, porque a Copa de não sei quanto, por enquanto a gente tem que só o Inter e o São Paulo gabaritaram, né, os principais títulos nacionais, mas a bola da vez, pelo menos na Copa do Brasil, é o tricolor paulista. Rod, da final desse domingo, mais algo a comentar? Eu acho que foi aquela vingança do Dorival, né? Então, assim, eu acho que o Dorival até, assim, apresenta o futebol jogado do Flamengo nas finais do ano passado, a gente sabe que não foi um futebol vistoso. O Flamengo foi campeão ali, sofreu, acho que mais que deveria contra o Corinthians, e contra o Atlético também, mesmo o Atlético com um a menos. Mas não era o caso de você demitir um técnico que acabou de ganhar, né, os 2 títulos. Pode até ser que, por exemplo, perdesse lá no Mundial e aí ele fosse demitido, mas aí era uma outra situação. E o São Paulo, ele aproveitou disso, né? O Dorival saiu, ficou alguns meses desempregado, e na época que o São Paulo optou por trocar o treinador, o São Paulo optou pelo melhor nome disponível. O Dorival, ele chegou, deu continuidade ao trabalho do Rogério Ceni. O Dorival, ele aquele técnico, a maioria dos jogadores gosta do estilo dele, né? A gente vê que no Flamengo mesmo ali, essa era uma diferença que a gente viu, que deu para notar principalmente após o jogo, após o apito final. O próprio técnico de São Paulo foi lá, conversou com os jogadores do Flamengo, que igual a gente fala assim, acabou o jogo, eles são amigos, eles se conhecem, eu acho que é natural isso. O Dorival foi ali, tem um respeito pelos jogadores, que tudo indica, ele não teve problemas com o elenco ali, né? Então você vê ele conversando, um papel que o São Paulo, por exemplo, não teve. São Paulo, você mal você vê ele conversando com os jogadores do São Paulo. No primeiro jogo ele saiu do gramado antes do jogo acabar, do Maracanã. E o Dorival não. O Dorival, você vê que ele teve o grupo ali nas mãos. Acho que isso é um ponto que faz muita diferença também. Porque se o técnico não tem o grupo nas mãos, esquece. E o Dorival tem o grupo de São Paulo nas mãos. Ficou demonstrado, né? A gente estava vendo hoje também alguns programas esportivos, alguns lances em que muita gente questionou, né, na época do Dorival ter ido aceitar ir para São Paulo, do próprio time do São Paulo questionando a qualidade do elenco e tudo. E eu acho que tudo isso, claro que o Dorival usou, né, da melhor forma possível para motivar o elenco. Eu acho que isso foi a volta por cima dele, fazendo uma campanha que até então ninguém apostava São Paulo como campeão da Copa do Brasil. Essa é a verdade. Acho que se você pegar aí, a grande maioria já apostava que eles iriam cair nas quartas contra o Palmeiras. Ele passou, o São Paulo não passa da semi. Passou. Não vai perder os 2 jogos do Flamengo. Foi lá e não perdeu nenhum. Ganhou fora de casa e empatou em casa. Então, assim, eu acho que o Dorival também tem um destaque assim, nessa campanha, igual você falou, aquela questão do roteiro. Saiu do Flamengo, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Foi para São Paulo para ser campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, anulando os principais jogadores do Flamengo. O Dorival é o técnico atual bicampeão da Copa do Brasil. Se não a Copa mais difícil, tá ali na segunda, só rivalizando com a Libertadores, né? Sim, acho que é igual eu falo, foi um ponto a mais para se destacar ali, né, em São Paulo. Igual eu falei, a gente já comentou, né, do elenco e tudo, mas o Dorival merece o crédito ali pelo trabalho que ele fez, por ele ter arrumado o elenco, ter, né, potencializado os jogadores do São Paulo, potencializado o estilo de jogo. Eu acho que muita gente esperava na final o trio Lucas Moura, Luciano e Caleri. E o Dorival mesmo, ele usou o Luciano somente no segundo tempo. No primeiro jogo, ainda
não jogou o Lucas Moura junto com o Luciano, né? Acabou o Lucas Moura sendo substituído pelo Luciano. Já no segundo jogo ele já usou os dois. E você vê que dá uma diferença no time. Só que ele entendeu também que o Flamengo tem um time com um ataque muito forte. Então ele entendeu que, né, no momento era aquela hora de você potencializar a defesa para você, né, tentar ali segurar, ganhar o jogo. E eu acho que ele fez isso muito bem. Isso é um ponto que chama atenção, até pela questão que a gente fala ali do ego do jogador. Todo mundo queria ser titular numa final de Copa do Brasil. O Luciano, que foi titular, acho que na maior parte da campanha, praticamente quase todos os jogos, ele não foi nas duas finais. Mas ele, mesmo assim, ele ainda foi uma peça importante do São Paulo na competição. Eu acho que isso o Dorival soube lidar muito bem com essa questão. E pelo menos para minha parte, já para finalizar o assunto do jogo, você usou um termo categórico que foi potencializar. O Dorival ele potencializou o esquema e atletas. Eu vou usar um exemplo. Ele deu continuidade ao que já vinha dando certo com o Rogério Ceni, que era a utilização do Alisson. Porém, com o Rogério Ceni, o Alisson ainda era aquele ponta, jogando um pouco mais aberto, tinha recomposição, mas o papel com a bola era de um ponta aberto. O Dorival, para mim, ele deu uma sobrevida à carreira do Alisson. O Alisson aí, dependendo da saúde física, ainda vai ter alguns anos, e ninguém imaginava que um jogador que fez a maior parte da sua carreira como atacante, como ponta, vai poder render alguma coisa de um segundo volante. Então a gente vê aí um olhar, para quem falava que o Dorival era ultrapassado, não estava atualizado, a gente vê ali um olhar sistemático, um olhar do jogo, que, pô, se não é uma das peças principais para dar equilíbrio para o time, tá ali no top 3, né? Você falou da zaga, a gente já comentou que nos anos que o São Paulo tende a ser vitorioso, passa muito por uma zaga sólida, né? Sim. Então a gente vê aí o Dorival, que se a diretoria não fizer nada de errado, vai ter aí pelo menos mais algumas temporadas à frente do São Paulo. Rod, matamos então aí a final, uma das finais que eu mais gritei, mais comemorei, fui para Tiradentes com a minha família, comemorei lá até altas horas da noite.